بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Testemunho que não há divindade que merece adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Testemunho também que Muhammad é seu servo e mensageiro, enviado como último dos profetas e como orientação para toda a humanidade. Um assunto importante no jejum é a educação durante o jejum. O jejum entre a obrigação e entre a educação. Pode ser que uma pessoa ela jejue e apenas cumpra com a obrigação, ou seja, ela se absteve, abandonou durante o dia, desde a alvorada até o pôr do sol, o alimento e a bebida. Ele esteve de jejum, cumpriu com o obrigatório. Ele é um jejuador. Porém, ele, mesmo estando de jejum, ele não esteve educado com a educação do jejum. Ele não colheu os benefícios que o jejum traz, da pessoa se consagrar com os diversos benefícios do jejum, abandonar aquilo que é errado, ou seja, a pessoa, ela reflete durante o jejum: eu estou abandonado aquilo que normalmente é lícito, entre comida, bebida e relação sexual. Então, como é que eu não vou abandonar aquilo que é ilícito? Imagina, um cidadão, ele deixa de comer e de beber durante o dia no mês de Ramadã. Como é que ele não deixa o pecado durante o mês de Ramadã e depois do mês de Ramadã? Entre outros benefícios que fazem parte da educação do jejum. A adoração sincera a Deus, aprender a força da paciência, a disciplina, elevar o espírito, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente. Então, sobre isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz assim: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Quem não deixar as falsas palavras e a prática da mentira, Deus não necessita que ele deixe de comer e de beber. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não necessita do seu jejum, do meu jejum. Não necessita que a gente jejue e passe fome e sede à toa. Mas a adoração é para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Em adoração a Deus Altíssimo seja em primeiro lugar. Depois, em segundo plano, vem um assunto muito importante, é que você colha os benefícios do jejum ainda durante a sua vida. Ainda durante o seu jejum e pós-jejum também. Para que você se beneficie e seja uma pessoa melhor. Então, seja um indivíduo melhor. Sobre isso também, vejam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: "Man sama Ramadana wa arafa hududah." Quem jejuar o mês de Ramadã e conhecer os seus limites. Então, ele não citou só jejuar, só deixa de comer e de beber. Não, conhece os seus limites. E depois disse o quê? E abandona tudo aquilo que ele deve abandonar. Evita aquilo que deve ser evitado. Disse assim: "وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ." Ou seja, então vamos lá. Quem jejuar o mês de Ramadã e conhecer os seus limites e evitar aquilo que deve ser evitado, lhe serão perdoados os seus pecados. Lhe serão expiados os seus erros. Ou seja, vemos esse detalhe, essa condição. Evitar aquilo que deve ser evitado. Então, o jejum, sim, para ser válido, é deixar de comer, de beber, deixar de ingerir tudo que é alimento e bebida, e aquilo que se assemelha a isso, como remédio, etc. E temos as regras de quem é isento, se houver necessidade. Aí depois também, o que dizemos, isso é obrigatório. E a educação do jejum? Nós alcançamos o benefício do jejum sendo educados no jejum, ganhando serenidade, tranquilidade, boa educação, boa conduta, elevação do espírito, a adoração plena a Deus Altíssimo seja. Por exemplo, há pessoas que apenas jejuam, mas não cumprem as outras adorações que estão junto com o jejum também, como a oração e outras adorações. Porque o jejum, a gente sabe, para muitas pessoas é a mais fácil das adorações, porque é só deixar de fazer. Não precisa de concluir algo, realizar algo, como a oração, por exemplo. Você tem que estar abluído, fazer a ablução. Você tem que fazer de uma certa maneira, se inclinar, prostrar, etc. Por exemplo, a adoração financeira, você tem que pôr a mão no bolso e tirar, fazer cálculo e tal. Enfim, então,
essa é a lição de hoje, a gente colher os benefícios do jejum e saber que o jejum também tem uma educação. Selamos com uma frase que foi dita por Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, Jabir, que é um dos companheiros do profeta, alayhi salatu wassalam. Ele disse assim: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. Jabir, ele diz assim: quando você fizer o jejum, quando estiver de jejum, então que a sua audição, que a tua audição, que a tua visão e que a tua língua também jejuem da mentira e dos pecados. Então, a visão protege e preserva a visão para que não observe aquilo que é erro, aquilo que é errado, que é pecado. A audição, nós só ouvimos aquilo que é correto, aquilo que é pecado, nós nos abstemos. E a língua, que a língua também faça jejum de falar palavrões, vãs palavras, fofoca, mentiras. Aí depois ele disse: e no dia do teu jejum você deve ter serenidade e tranquilidade. E não faça com que o dia do teu jejum seja igual ao dia em que você não está de jejum. Não faça com que o dia desse jejum, o dia normal no qual você não está de jejum, seja igual o dia no qual você está jejuando. Você tem que saber que o jejum te faz uma pessoa de destaque, uma pessoa que tem educação. Então, quando você está de jejum, você tem que alcançar esta educação e tem que saber que é uma adoração que te dá benefícios nesse mundo, antes mesmo da salvação no fim dos tempos, ou no fim do mundo, ou na vida eterna. Então, a gente roga a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que jejuaram e que tiveram um jejum completo e pleno e absoluto, um jejum que realmente teve a sua validade, é válido e também é um jejum completo, que não é um jejum só de comer, de beber, mas sim é um jejum de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é danoso, prejudicial, maléfico, pecado. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.